Compartilhar. Então, vamos lá. Tudo mais ou menos o que eu falei, eu vou tentar mostrar para vocês aqui na lousa. Não precisa copiar, porque isso aqui eu passo para vocês também depois. Se quiserem copiar, vocês copiam, mas de qualquer forma vocês vão ter esse material depois. Então, vamos lá. Qual que é a grande diferença? Então, vamos lá. Esse aqui é circuitos elétricos. Então, vamos lá. As fontes de vocês eram assim. Vocês trabalhavam com corrente contínua. As fontes de vocês eram mais ou menos isso aqui, ó. Então, duas fontes, beleza? As duas fontes independentes, tudo bem? Uma de tensão do lado esquerdo e outra de corrente do lado direito, tudo bem? Nada de anormal. Então, isso aqui, vocês trabalham com pilha e bateria. Tá? Fora isso, agora também tem os inversores aí de energia solar, que também, célula fotovoltaica também é corrente contínua. Também. Tudo isso aqui, corrente contínua. Por isso que a gente precisa do inversor de frequência junto com a célula fotovoltaica, esses que a gente tem aí, os painel solar, para virar de CC para CA. Tudo bem? Bom, de novo. E circuitos 2? Circuitos 2 a gente vai trabalhar com CA. Qual que é a diferença? Isso aqui é uma fonte em CA. Percebe que o símbolo é o mesmo. A diferença é aqui, ó. Essa fonte, ela é V de T 5 seno de 10T em volta. Então, não é um valor, é uma função. E mais, não é uma função qualquer, é uma função senoidal. Tudo bem? Tá. Fonte de corrente independente. I de T 10 cosseno de 5T mais 10 graus em ampere. Agora já tem uma pegada diferente, né? Mas continua sendo uma função. Tudo bem? Ué, mas não é um cosseno? Qual que é a diferença de um seno e cosseno? De um cosseno? 90 graus, não é isso? Essa é a diferença de um seno e cosseno. Porque é igualzinha. A forma de onda é igualzinha. A função é igualzinha. A única diferença é onde eu começo a contar o início do fenômeno.
Beleza? Então, onde que está isso aqui? Isso aqui, tomada. Gerador de função. E onde mais? Saída do inversor. Quando eu falo saída do inversor, eu estou falando quem? Desses de célula fotovoltaica. Então, vocês vão ver que toda instalação fotovoltaica, toda instalação de energia solar, vai ter lá a célula fotovoltaica, passa por um inversor, o inversor pega a tensão contínua das células e passa para a alternada para a gente usar. Vocês vão ver isso aqui direto em uma disciplina que chama, acho que é eletrônica de potência. Vocês vão ver exatamente essa ideia. Você pega uma energia que é contínua, transforma ela para alternada. Ou pega alternada, transforma para contínua. Vocês vão ficar um semestre só estudando esses tipos de conversão. Fechou? Bom, então vamos lá. Então vamos lá do básico, vamos lá de ensino fundamental, médio. Fundamental. Então nós vamos trabalhar com fontes senoidais agora. Então, a nossa fonte não é aquela fonte bancária que vocês trabalharam. Agora nós vamos trabalhar com o gerador de função. Aquilo lá não existe mais, por enquanto, em circuitos duros. Então, vamos lá, bem... Vocês podem até me perdoar. Ah, não estou ofendendo a inteligência de vocês. Nós vamos começar do princípio básico. Esse é o círculo trigonométrico, tudo bem? Então, aqui, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Dei a volta inteira no círculo. Beleza? Ensino fundamental. Aqui, eu tenho cosseno. E aqui eu tenho seno. De quem? Segmento de reta aqui. Ângulo θ. Então, eu tenho o cosseno de θ aqui e o seno de θ aqui. Certo? Quem que é o seno e o cosseno? Pega aqui a projeção, né? Esse tamanho aqui é o cosseno. É tosco aqui, mas esse aqui é o tamanho do cosseno. E esse aqui é o tamanho do seno. Tudo bem? Bem básico, bem fundamental. Bom, então, quando o professor ou a professora de matemática mostra isso para a gente, ela diz o seguinte, que o tamanho desse raio aqui é 1.
Aí, como a gente tem que ser engenheiro e a gente tem que gourmetizar isso aqui, então isso aqui é a norma do raio, é 1. O que é a norma? É o tamanho do raio. Então é só para gourmetizar, uma coisa que a gente já sabe. Beleza? Bom, aqui que eu faço? Aí a gente aprendeu a fazer um gráfico disso aqui, né? Então tá lá. F de θ igual seno de θ. Então, o que eu quero saber? Quais são os valores de seno para cada ângulo que eu estou rodando dentro do círculo? Tudo bem? Então, o que eu faço? O que a gente já conhece, né? Zero, pi, 2pi. Pi sobre 2, 3pi sobre 2. Tranquilo? É o que a gente aprendeu. Aqui, 1 menos 1. Tranquilo? Então, a gente pegou uma ideia, que era o círculo trigonométrico, e abstraiu isso por uma função. Então, eu quero saber qual é o valor do seno, qual o valor desse tamanho aqui, né? Para cada ângulo dentro do círculo trigonométrico. Por que é 1 e menos 1? Porque, no máximo, essa norma, esse tamanho, é o tamanho do raio, que é 1. Beleza? Para a gente aqui, isso aqui é a mesma coisa se eu pegar uma fonte, V de θ igual a 1 vezes seno de θ. Se você colocar 1 volt no gerador de função, ele vai te dar isso aqui na saída. Beleza? Bom, mas nós somos engenheiros. Então a gente não quer trabalhar dessa forma. Vou mudar de aqui. Não quero trabalhar com θ. Eu vou pegar essa ideia do círculo trigonométrico e vou trazer aqui para circuitos 2. Tá. Então, ó, mesma ideia. Círculo trigonométrico, eixos, seno, cosseno. Ângulo, θ. Olha o que eu vou fazer. V de θ é igual a 1 vezes seno de θ.
igual a gente viu. Olha a minha ideia. Eu quero trocar isso aqui de uma forma que a gente consiga usar. Como é que eu faço isso? O que que é 1? É a norma, é o tamanho do raio. Concorda comigo que se eu aumentar o raio, a única diferença vai ser aqui na norma? Então, o tamanho do raio, para mim, eu vou colocar como sendo V de pico. Então, isso aqui é V de pico para mim. O que é V de pico? É o tamanho do raio. É a norma. É o valor da tensão. É a tensão máxima. Tudo bem? E mais, eu vou pegar. Aqui é um raio. O que está acontecendo aqui? Esse raio, ele está percorrendo aqui o círculo trigonométrico. Tudo bem? Então, esse raio, o fato dele percorrer isso aqui, para a gente de engenharia, o que que é? Qual que é a ideia? É um vetor, tudo bem? Meio tosco aqui, mas deixa eu parar aqui. É um vetor que está fazendo o quê? Ele está girando. Um vetor, que é uma setinha, que tem norma, comprimento, direção, sentido. Estou rodando isso aqui nesse sentido aqui, ó. Numa velocidade ohmiana, que é a velocidade angular. Ela é dada em radiano por segundo. Tudo bem? Quando que eu comecei a rodar? Você percebe que eu posso começar a rodar esse vetor de qualquer ponto aqui do círculo? Esse ponto que eu comecei a rodar o vetor, eu chamo de tempo zero. Então, isso vai me dar um θ zero, que foi o início, onde eu comecei o vetor a rodar. E os ângulos vão se seguindo. Então, eu comecei daqui. Aí os θs vão mudando de valor. Agora, olha a ideia, ó. Pensa o seguinte, ó. O θ, o T para mim, ele é dado em segundos. O θ é dado em radiano, certo? Então, pensa, ó. Ômega em radiano por segundo. Vezes o tempo, que é dado em segundos, o que vai sobrar? Cortando o segundo daqui, um segundo daqui, quem que eu tenho? O θ em radiano. Então, ó, ômega t tem a mesma unidade do θ. Então, eu posso escrever assim, ó, V de t igual módulo de V de P. Quem que é módulo de V de P? É o valor de pico. É a tensão máxima. Percebe que ele é módulo? Por que ele é módulo? Porque ele é um tamanho. Eu não tenho menos. Eu posso colocar o menos aqui, ó, fora. Mas o V de pico é um tamanho.
Por isso que não pode ser negativo. Não existe medida. Ninguém mede menos 60 centímetros. Se eu colocar um negativo aqui, vai implicar o quê? Mudança de sentido. Ou seja, para mim aqui no círculo é o quê? A rotação. Se eu estou girando horário ou anti-horário. Tudo bem? Se eu estou começando, ou um tombo, se vocês quiserem, um tombo de 180 graus. Não é isso? Ó, tem, ó. Isso aqui, por exemplo, é VP. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é menos VP. Ou seja, quando eu coloco menos na frente, o que que eu estou fazendo? Eu estou rodando isso aqui 180 graus. Então, o negativo não mexe no tamanho. Mexe no quê? No ângulo. Entendeu? Pessoal, ficou claro? O negativo não está mexendo no tamanho, mas está mexendo no ângulo que eu estou rodando. Beleza? Então, vamos lá. Até aí, beleza? Vezes quem? Seno de quem? De ômega t. Mais θ zero. Lembra, o ômega t, ele é um θ. Por quê? Porque tem a mesma unidade de medida. Então, na verdade, o que que eu estou fazendo? Eu estou somando um ângulo com o outro. Só. E por que θ zero? Porque no instante t igual a zero, eu parti de um ângulo, não exatamente desse ângulo aqui, ó. Pessoal, ficou claro? Só qualquer coisa, tão belo. Então, eu vou trabalhar com vocês o conceito de diferença de fase. Vamos ver se ficou um pouco mais claro agora. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar um eixo aqui. Então, o que está nesse eixo aqui? Teta, né? Antes. Agora não é mais teta nesse eixo. Esse teta aqui é lá para o ensino médio. Então, esse cara aqui não é mais teta. Esse cara aqui é ômega t. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, que é bem tosco o negócio aqui. Peraí. Ó, vou fazer assim. Fica muito tosco. Ó, deixa eu ver. Uma exagerada aqui para ficar mais.
três senoides, tudo bem? Então, aqui, vou começar aqui, ó. Essa aqui é a senoide 1, V1 de T. Essa aqui é a senoide 2, V2 de T. E essa aqui é a senoide 3, V3 de T. Elas têm, perdoa aqui, mas tem a mesma, o mesmo V de pico, mesma amplitude, mesmo valor máximo. Sei que está meio tosco aqui, mas tudo bem. E só para a gente ter uma ideia. Então, quem que é V1 de T? V1 de T, ele é módulo de V de P, vezes seno de ômega T, mais zero graus, tudo bem? Que na prática, a gente nem coloca isso aqui, a gente coloca assim, ó, V1 de T, para não confundir, ó. A gente coloca V1 de T, VP, seno de ômega T em volts. A gente nem coloca assim, na prática, a gente nem coloca. Mas isso quer dizer o que para mim? Que eu comecei a rodar o círculo trigonométrico, o vetor aonde? Certinho no 0 graus. Beleza? Então, tá. Ó. Menos θ. Então, V2 de T é módulo de VP vezes seno de ômega T. Agora que é a sacada. Isso aqui é menos θ. Menos θ. Fazer assim. Colchete aqui, menos θ, em volts. Na prática, isso aqui é V2 de T, módulo de V de P, seno de ômega T, mais θ. Por que que é mais θ e não menos θ? Porque pensa o seguinte, se eu estou em V2 de T, como é que eu faço para chegar em V1 de T? O que que eu preciso fazer? Subtrair θ, não é? Se eu subtrair θ daqui, ó, o que que acontece? Eu volto V1 de T, tudo bem? É por isso que a gente coloca esse menos aqui, menos θ. É questão de padronização. Mas vocês entenderam por que que é mais θ? Por quê? Porque se eu tirar o θ, ó, eu volto para V1 de T. Mesma coisa aqui, ó. Quem quer V3 de θ? V3 de T. É módulo de VP, seno de ômega T, menos mais θ. V3 de T é módulo de VP, seno
Muito tosco aqui. Uma bonitinho. Vai ficar seno de ômega T menos θ em volts. Por quê? Vou supor aqui que seja isso aqui, ó. Mais θ. O que eu tenho que fazer para V3 virar V1 de T? Como é que eu faço para o V3 virar V1? Eu tenho que somar θ. Tudo bem? Então, é por isso que é menos aqui e é mais aqui. Está implícito, tudo bem? Qual que é a defasagem entre V3 e V1? E V2, desculpa. O que é a defasagem? É a diferença de fase, diferença de ângulo entre V2 e V3. Quer ver? Para ficar claro. Qual que é a distância daqui a aqui? 2θ. Pegar? Qual que é a defasagem entre V1 e V3? Θ. Qual que é a defasagem entre V1 e V2? Θ. Ué, mas não é menos θ? Não, é distância, lembra? Módulo, norma. Sim. Isso também é padrão. É igual vocês, lembra que vocês têm o sentido dos elétrons, lembra? E tem o sentido convencional, que o pessoal adota. Então, vocês adotaram o sentido convencional. Por que vocês não adotaram o sentido dos elétrons? Por convenção. É a mesma coisa que eu. Sempre roda no sentido anti-horário, por convenção. Isso. Soma θ, né? É que aqui eu exagerei, né? Para ficar mais. É a mesma coisa. Como é que você faz de seno para cosseno, de cosseno para seno? Você vai somar e tirar 90 graus. Como é que você transforma um seno para cosseno e cosseno para seno? Você soma e tira 90 graus. Beleza? Então, eu queria fazer um exercício com vocês. Um exercício. Para ver se fixa essas ideias. Fazer um exercício com você. Exercício. Vou calcular o ângulo de fase. Quando eu falo ângulo de fase, eu quero dizer defasagem. Então, eu vou pegar a primeira, V1 de T, é menos 10 cosseno de ômega T mais 50 graus em volts. E V2 de T
é 12 seno de ômega t menos 10 graus e volts. Beleza? Eu quero o ângulo de fase. Eu quero aquela distância, aquele θ lá. Aquele 2θ que a gente calculou. Bom, então vamos lá. Solução. Antes da gente começar a resolver, a gente precisa garantir algumas coisas. Primeiro. Segundo. Terceiro. Primeiro, se eles estão na mesma frequência. Segundo, se eles têm a mesma forma. Terceira, se eles têm o mesmo sinal. Só assim eu consigo comparar. Eles têm que estar na mesma frequência, na mesma forma e no mesmo sinal. O que é a mesma frequência? Ou seja, o ômega 1 é igual ao ômega 2. Vou conferir aqui, ó. Aqui é ômega, aqui é ômega. Então, show de bola. Se fosse 10 e 10, 5, 8 e 8, 15 e 15, 377 e 377. Então, esse aqui, show. Mesma forma. O que é a mesma forma? A forma de V1 é cosseno. A forma de V2 é seno. Para eles estarem na mesma forma, os dois têm que ser cosseno ou os dois têm que ter ser seno. Eu não posso ter cosseno e seno. Então, isso aqui já furou. Eles têm o mesmo sinal? Ou seja, os dois são positivos ou os dois são negativos? Também não, ó. Um é positivo, né? Aqui eu não coloquei, né? A gente omite, né, o sinal. Mas aqui um é positivo e o outro é negativo. Então, não vai rolar isso aqui também. Não, eles têm que estar na mesma frequência, na mesma forma e no mesmo sinal. Para você entender isso, é a mesma coisa, sabe? Vou dar um exemplo assim, sabe Fórmula 1? Por exemplo, você tem. Quem que está na frente da Fórmula 1? Qual é o carro que está em primeiro, segundo, terceiro? Depende da volta que você pega, porque alguns têm retardatário, né? Então, embora aquele carro que é retardatário, ele está na frente do primeiro colocado, mas ele está uma volta atrás, uma volta. Entendeu? Então, o que acontece? A frequência dele está diferente do líder da prova. Então, a frequência do líder da prova é diferente da frequência do retardatário. Pegou? Então, as posições, elas mudam. Por quê? Porque imagine que o circuito de Fórmula 1 lá é a mesma coisa que o círculo trigonométrico. Então, tem hora, imagine, dois vetores rodando ali dentro. Então, um pode estar mais rápido que o outro. Então, eles estão em frequências diferentes. Então, não tem como comparar a defasagem. Então, o que você tem que fazer? Os dois na mesma frequência, ou seja, os dois carros à mesma volta. Então, você já sabe quem está na frente e quem está atrás. Pegou a ideia? Então, tá. E aí, o que a gente faz? Senta, chora, o que a gente faz? Vamos trabalhar, né? Então, ó, pode ser qualquer um. Eu vou pegar o primeiro. Eu vou pegar V1 de T. Menos 10 cosseno de ômega T mais 50 graus em volts. Não fiz nada tosco aqui. Ah, fiz.
Então, pensa o seguinte, ó. Vamos lá buscar lá em trigonometria. Ó, vou colocar uma observação. Vocês lembram disso aqui, ó? O seno de x é igual a seno de 90 graus menos x. É uma identidade trigonométrica lá do cálculo. Vocês querem que demonstre isso aqui? Eu não gosto de ficar... Demora pra caramba, mas dá para entender, né? Você pega em relação à defasagem. Tem cosseno de x é igual a seno de 90 graus menos x. Então, entenda que o x é o ângulo, né? Tudo bem? Então, o nosso x, o nosso ângulo, é tudo isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso x, ó. Beleza? Então, eu posso escrever assim, ó. V1 V1 de t é igual a menos 10 vezes seno, vou colocar em parênteses, 90 graus menos ômega t mais 50 graus. Tudo bem? Esse aqui é o x, ó. Isso aqui. Já entenderam como eu apliquei aqui a parada? Tudo bem? Então, 90 menos x. X é tudo essa ômega t mais 50 graus. Esse aí é meu x. Então, eu pego 90 graus e tiro do x, que é 90 menos ômega t mais 50 graus. Beleza? Agora é só distribuir, né? Então, ó, apliquei a regra, né? Então, V1 de t é igual a menos 10 vezes seno. Aqui, ó. Vou fazer direto, tudo bem? 90 menos 50 vai dar 40. Deixa eu fazer, vai. Fazer pelo menos uma vez, menos 90, menos ômega t, menos 50 graus. Tudo bem? Eu distribuí aqui, ó, menos ômega t, menos 50 graus. Aí V1 de t é igual a menos 10 vezes seno. 90 menos 50 vai dar 40, menos ômega t. Beleza? Então, por aqui, o que acontece, ó? Ó, seno e seno. Agora estão na mesma forma. Os dois são seno agora. O problema é o sinal, tá vendo? Ó? Aqui é menos, aqui é mais. Então, tem que dar uma ajeitada no sinal. Então, como é que eu ajeito o sinal? Então, vou lá na matemática de novo. Ó, lembra dessa propriedade aqui da simetria? O que diz a propriedade da simetria? A função. Precisa decorar isso, né? A função. Seno é ímpar. E daí? Daí que menos seno de x é igual a seno de menos x. Ou seja, tudo isso aqui é x, ó. Isso aqui é x. Ou seja, V1 de t é igual a 10 seno. Aqui dentro, ó, menos 40 graus menos ômega t. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, é x.
Beleza? Pessoal, tranquilos? V1 de T, 10 seno menos 40 graus, mais ômega T. Ou seja, V1 de T é 10 seno de ômega T menos 40 graus. Agora sim. Agora eles estão na mesma... com o mesmo sinal. Estão agora na mesma frequência, na mesma forma e o mesmo sinal. Então, vamos resolver o problema, então. Então, eu tenho... Vamos lá, V1 de T já transformado, né? V1 de T é 10 seno de ômega T menos 40 graus. Eu já transformei, né? E o V2 de T é 12 seno de ômega T menos 10 graus. Beleza? Eu não vou desenhar, mas assim, na teoria, ó, a amplitude de V1 é maior que a amplitude de V2, tá? O VP é 10 volts de V1 e o VP de V2 é maior, é 12 volts. Mas como eu só pedi a defasagem, eu vou dar uma simplificada na parada aqui, porque às vezes é isso, né? Às vezes você tem que simplificar, porque se você complicar, você não entende a resposta, né? Ó, então tá. Então aqui no meu eixo eu tenho ômega t, então eu não vou desenhar ela inteira, tá? Só vou desenhar o que interessa. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui e aqui. Aqui é V2 de T e aqui é V1 de T. Aqui 10 graus, tudo bem? E aqui 40 graus, tudo bem? Qual que é a defasagem entre V1 e V2? É essa distância aqui, ó. Então, isso aqui para mim é meu delta teta, minha defasagem, né? Ela é quanto? 40 menos 10? 30. Tudo bem? 30 graus. E esse 30 graus, pessoal, tudo bem? A simplificação que eu fiz só para a gente medir isso aqui. Então, ó, esse 30 graus tem duas explicações que eu posso dar para ele. Primeiro, eu posso pensar assim, ó. O V1 de T está adiantada
em relação a V2 de T. Dá para enxergar isso? V1 de T está adiantado em relação a V2 de T. Ou eu posso pensar assim, ó. V2 de T tá atrasada em relação a V1 de T. Também está certo, né? Porque o atrasado e adiantado depende da referência sua, né? Tudo bem? Então, em relação, vamos supor, se chegaram aqui, não sei que hora que vocês chegaram, mas em relação à hora do almoço, vocês estão adiantados. Mas em relação ao café da manhã, por exemplo, vocês estão atrasados. Tudo bem? Então, tudo depende do quê? De alguma referência. Você tem que dar uma referência. Para eu saber se eu estou adiantado ou atrasado, eu tenho que falar em relação ao quê? Não posso falar assim, ó, a corrente está 40 graus atrasado, ou a tensão está 20 graus adiantado. Mas em relação a quê? Tudo bem? Então, posso deixar só 2 exercícios 6? Não vou corrigir, não precisa fazer, só para vocês pensarem, tudo bem? Professor, se a frequência perfeita, qual que é a propriedade que você usa? Então, aí eu não queria entrar nesse mérito agora, porque essa ideia vai voltar para a gente mais para frente. Então, eu não queria mexer. Mas a gente vai ter que mexer nessa parte aí. Por quê? Porque acontece aquele problema que ele falou. Qual que é a frequência do retardatário em relação à frequência do líder da prova? Estão em frequências diferentes. Então, a gente teria que ver, ela está 2 vezes, 3 vezes, meia vez, entendeu? Tem que colocar uma função, uma frequência em relação à outra. Tudo bem? Então, eu não queria mexer nisso agora, porque essa ideia de frequência ela vai voltar. Então, por enquanto, está todo mundo na mesma frequência. Tá? Vou deixar 2 exercícios. Pessoal, é para pensar, tá? Não é para... Se quiserem resolver, aí depende de cada um, tá? Não vou cobrar, não vale nota, nada a ver. V1 de T menos 10% ômega T mais 50 graus, volts. V2 de T, 12 seno de ômega T menos 10 graus. Volts. Exercício 2. Fiz muita coisa com tensão, né? Vamos fazer com corrente agora. E 1 de T igual menos 4 seno de 377 vezes T mais 25 graus em amperes e 2 de T 5% de 377 T menos 40 graus. Pessoal, parar de